O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Arrumei um caderninho mais grande. Caríssimos, tão importante é para nós esse primeiro domingo da Quaresma. Tudo que nós vamos fazer na vida, se começar bem, termina bem. Se não começa bem, não termina bem. Portanto, é importante que nesses primeiros dias quaresmais nós estejamos bem aplicados, para que assim estejamos fortalecidos para suportar até a Páscoa. Porque nós entramos num campo de batalha. A própria liturgia nos diz isso na quarta-feira de cinzas, quando o padre diz, oremos. A igreja pediu uma graça especial, dizendo assim, que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Portanto, a igreja tem clareza que quando nós nos propormos a fazer penitência e a lutar contra os nossos vícios, lá no fundo, nós estamos fazendo guerra contra a origem do mal, que é alguém. A origem do mal, sim, existe uma origem do mal que está em nós, mas além da origem do mal que está dentro de nós, existe um mal exterior, que é o tentador, que está presente desde o início. Por isso nós ouvimos a primeira leitura da primeira tentação. E é justamente um paralelo, porque o primeiro Adão sucumbiu. Foram tentados, Adão e Eva sucumbiram, e como vai dizer São Paulo na segunda leitura que nós também acabamos de ouvir, por causa do pecado de Adão, todos pecaram e todos sofrem a consequência dos pecados de Adão, mesmo aqueles que não pecaram como Adão. É triste isso, porque por causa do pecado do Adão, todos nós carregamos a sua culpa. Mas eis que vem o novo Adão, Jesus Cristo, e ele vence o tentador. E como diz São Paulo na leitura que nós ouvimos, como o pecado entrou no mundo por um só homem veio a graça e a vitória sobre o mal. Portanto,
Se nós caminharmos com Cristo, com Ele nós também venceremos o mal. E essa é a nossa garantia. Nós podemos lutar sem medo, porque sim, se é grande a influência do mal, muito maior é a graça de Cristo. É isso que São Paulo está dizendo. Se grande foi o poder do pecado, muito maior, superabundante é o poder da graça de Cristo. Mas nós precisamos lutar. Porque se a gente não lutar, Deus não ajuda, né? Deus nos dá força. Mas nós precisamos caminhar. Pois bem, a Quaresma é então este tempo de batalha. E se nosso Senhor Jesus foi tentado, meus irmãos, olhe como é que o bicho é peitudo. Foi tentar Jesus. E Jesus não pode pecar. Porque a tentação de Jesus é diferente da nossa. O intuito do demônio de tentar Jesus, ele não tentou Jesus para que ele pecasse. Porque Jesus não tem a concupiscência. Mas mesmo assim, Satanás foi tentar Jesus. Mas claro, e Jesus permitiu, porque foi a oportunidade de derrotá-lo. Mas, infelizmente, em nós é diferente com Jesus. Porque nós temos a concupiscência. E o que é a concupiscência? A concupiscência é o resultado do pecado de Adão. A concupiscência não é o pecado em si. A concupiscência em si ela não é nem boa e nem má. Mas é aquela facilidade, é aquela atração, é aquela tendência que nós temos para o pecado. Jesus não tinha, mas nós temos. E esta é a nossa desvantagem. Por quê? O poder da tentação está na fraqueza do nosso próprio coração. Esta é a vantagem que o inimigo tem sobre nós. O poder da tentação, na verdade, quanto mais forte é a tentação, na verdade, é porque mais fraco é o coração. Por isso o coração deve estar fortificado, porque um coração fortificado não se deixa vacilar pelo tentador. Por isso estamos fazendo penitência, oração, etc, etc, etc. O tentador possui uma ciência que ele aplica com incansável atividade, magistral inteligência e com as mais variadas e terríveis modalidades. Ele não tem outra coisa para fazer da vida. E olha, desde que o mundo é mundo, ele faz isso. Então ele é especialista, expert, ele sabe fazer isso. E não faz outra coisa da vida. Por isso nós precisamos estar firmes. Para que nós possamos então combater a tentação, eu quero nessa pregação explicar como que funciona a tentação. Qual é a psicologia da tentação? Como é que o inimigo age? Quais são as 3 etapas da tentação? Para que nós possamos perceber nos tentados. E isso também para aquelas pessoas mais escrupulosas que têm dificuldade de diferenciar tentação de pecado. Porque enquanto eu estou sendo tentado, ainda não pequei. Mas tem gente que, por uma fraqueza espiritual, não sei, se já foi tentado e já acha que pecou. E não é assim. Para acontecer o pecado, tem que acontecer 3 coisas. Aí sim acontece o pecado. Então vamos entender. Primeira coisa que o inimigo faz na tentação. A primeira estágio da tentação é a sugestão. O inimigo vem nos sugestionar. Aparece uma sugestão. É a proposição, a apresentação de algum mal. A imaginação, se for uma tentação interior, porque tem 2 tipos de tentação. As tentações interiores e as tentações exteriores. Se é uma tentação interior, é um mau pensamento, é um mau desejo, às vezes se utilizando de uma mágoa, às vezes se utilizando de um litígio, às vezes se utilizando de um julgamento, enfim,
são uma apresentação do mal, uma solicitação, uma provocação ao mal. E às vezes exterior, às vezes alguém vem nos fazer uma proposta, às vezes alguma coisa que a gente vê, enfim, coisas exteriores que o inimigo pode usar para nos solicitar ao pecado. E às vezes, essa solicitação é tão forte que chega a ser uma obsessão. Talvez muitos de nós já tenhamos passado por essa experiência de sermos tentados por dias a fio. E a gente ali se segurando, dizendo não, e às vezes uma tentação, um pensamento, uma coisa, um negócio que às vezes a gente não sabe nem explicar, que começa a nos cutucar. Uma espécie de obsessão. Um pensamento começa a ser obsessivo. Uma coisa nos provoca, nos chama a atenção, de uma hora para outra. Às vezes de uma hora para outra, ou às vezes por própria culpa nossa, que nos expusemos a uma situação de tentação. Porque às vezes a gente faz, pensa ou está no lugar errado. Aí a gente dá a deixa. Então esta é a primeira coisa. A sugestão, vem a proposta do pecado. Vem aquela provocação. E eu sei que eu não posso. Eu sei que é errado, mas aquela coisa se apresenta a mim e começa a me provocar. Então acontece a segunda etapa da tentação, que nós chamamos de deleite. É quando a tentação começa a chamar a minha atenção e eu começo a olhar para ela e pergunto assim: quem sabe? Porque existem certas coisas que automaticamente nos trazem um sentimento. Um sentimento que provoca. Lembra que eu já falei disso? O sentir ainda não é pecado. Eu vi uma coisa que não devia, já veio um sentimento. Eu senti. Me chamou a atenção. Alguém me provocou, eu senti uma raiva. Já veio a solicitação e já veio o deleite. Ou seja, existe um sabor. É a conversa da serpente. Olha, você não está vendo que é bom? Você não está vendo que, é só um pouquinho. Então a gente começa a sentir o peso da tentação. Eu começo a ser realmente provocado a usufruir do prazer que aquele pecado me traz. Porque todo pecado tem um prazer momentâneo. Quem não tem o prazer de xingar alguém assim, bem xingado? Sim, isso se chama deleite. Mas ainda não estamos pecando. Isso é só a segunda etapa. A partir daqui é que começa o perigo. Porque aquele sentimento vem, e aí vem a terceira etapa. Se eu consentir, eu pequei. Se eu não consentir, eu não pequei. Mesmo que eu tenha sentido, e sentido forte, e mesmo que tenha me dado vontade de pecar, mas eu disse, não vou desagradar a Deus, não vou fazer esse mal, mesmo com o desejo doido de pecar. Eu disse não, então eu não pequei. Mas padre, eu sentiu, mas não consentiu, então não pecou. Se você aceita amorosamente aquele deleite e aceita aquela proposta, ou seja, o pecado é, eu fiz querendo por querer, então eu pequei. Mas se houve luta, porque às vezes, é bom dizer, a gente tem, principalmente em pensamentos e sentimentos, a gente tem dúvida se pecou mesmo ou não. O que acontece é o seguinte, é que às vezes a gente começa a consentir, começa a ter um semi-consentimento. Eu vou pecar. Mas na última hora a gente volta atrás. Então, foi um semi-consentimento, então não foi um pecado grave. Então, se você foi solicitado ao pecado,
veio o sentimento do pecado, o desejo de pecar. E se você não consentiu, não houve pecado nenhum. Se você consentiu e aquela matéria era uma matéria leve, então foi um pecado leve. Se a matéria era uma matéria grave, então foi um pecado grave. Então é isso, meus irmãos. Às vezes isso acontece em alguns segundos, às vezes isso acontece em algumas horas, às vezes isso acontece em dias. Depende do tipo de tentação. Tem coisas que é num segundo, outras coisas é com o tempo. Como fazer? O que fazer então com as tentações? Em primeiro lugar, estarmos armados com a oração. É a oração que me faz forte para dizer: vai-te embora, Satanás, como disse Jesus. Não tem conversa aqui. Você está pensando que eu sou que nem Eva? Não sou, não. Está pensando que eu sou que nem Adão? Não sou, não. Jesus está comigo. Então, oração, meus irmãos. Sem oração, nós não vamos suportar. Nós precisamos da graça de Deus. Gente, se Eva tivesse recorrido a Deus na hora, ela não teria pecado. O problema é que Eva guardou aquela tentação, ficou ruminando aquele negócio, e ao invés dela ir lá e dizer: ó Deus, me falaram que o Senhor está querendo enganar nós, é verdade ou não é? Vamos tirar esse negócio a limpo. Não. Ela ficou lá no pé da árvore, ficou com a dúvida e ficou namorando com a proposta. Pronto, caiu. Se ela tivesse recorrido a Deus na hora da tentação, ela não teria pecado. E Adão foi omisso, porque estava junto e ficou quieto. Portanto, o primeiro pecado já é culpa de Adão desde o início. O pessoal gosta de colocar a culpa só na Eva. Não, Adão estava junto. Então, estar unido a Cristo na oração, na penitência, por isso que nós estamos rezando e fazendo a penitência. E eu te aviso, se você só fazer penitência e não rezar, a sua penitência não vai ter fruto. Porque não é só fazer penitência e pronto. A sua penitência tem que estar unido a Jesus. E unido a Jesus em oração. Segunda coisa, fugir das ocasiões de pecado. Meus irmãos, existem coisas que em si não são pecados, mas em certas circunstâncias e para certas pessoas, certas coisas têm que ser evitadas, porque a ocasião faz o ladrão. Se eu faço uma coisa, se eu começo uma conversa, se eu vou num lugar em que eu sei que eu serei tentado, aí depois, não tem jeito. Nós precisamos fugir de toda a ocasião próxima de pecado. Se eu sei, porque tem coisa que a gente não sabe, tem tentação que está por aí e não tem como fugir, não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que nós não podemos dar deixas para certas coisas que nós já sabemos que não funciona. E outras coisas, se você tem dúvida que vai te tentar, então não vá. Não faça, não pense, não converse, não diga. Não deseje, porque pode ser ocasião. Fugir das ocasiões. Terceira coisa, quando for tentado, resistir por amor a Deus. Resistir como Jesus, sem ficar dialogando. Dá resposta pronta. Show, não quero saber. Não dialogar com o inimigo. Não dialogue com as suas tentações. Eva dialogou com a serpente e deu no que deu. Com a tentação você não dialoga. A tentação você foge. Muda de assunto, continua fazendo o que está fazendo, faz outra coisa, não sei. Não preste atenção na tentação. Não consinta. Lute e você vencerá. Como eu disse, existem tentações que nós não podemos fugir. Ainda mais se são tentações interiores. Você pode ser tentado na sua casa na hora do jantar.
sozinho. Mas o segredo é resistir. Se você estiver em oração, fugindo das ocasiões próximas, você terá a força para não consentir. Então é isso, meus irmãos. Esta é a nossa batalha da Quaresma. Nós precisamos aprender a lutar contra as forças do mal. Não só nessa Quaresma, mas durante toda a nossa vida. A Quaresma é para nos fortificarmos, para que possamos aprender a lutar com mais força e com mais virtude.